Louvado seja aquele que vive, aquele que reina para todos sempre, o nosso Senhor Jesus Cristo. A razão de estarmos aqui, a razão de termos vida, e vida em abundância, e vida eterna. A Ele toda a glória, a Ele toda a honra. Meus queridos, por gentileza, abra sua Bíblia, vamos dar continuidade aqui à nossa série de mensagens Igreja Imperfeita, 1 Coríntios, por gentileza, capítulo 8. Conforme já predito, domingo passado, queríamos ver esse capítulo hoje, passei lição de casa, todo mundo leu, sei que todo mundo leu, não leu? Todo mundo leu o capítulo 8. Enquanto você procura aí dar as boas-vindas aos visitantes, aqueles que estão aqui pela primeira vez à igreja, muito obrigado por estar conosco, os irmãos que nos acompanham pela internet, obrigado pela companhia, sintam-se abraçados, acarinhados. Enquanto você procura ainda, quero fazer um agradecimento, meus irmãos. Ontem tivemos um encontro de homens aqui, culto, de homens maravilhoso, foi extremamente edificante, um momento de comunhão, um momento em que fomos alimentados pela palavra. O pastor Daniel Câmara trouxe uma palavra de exortação que nos incomodou, que nos instigou, que nos alimentou biblicamente. Isso foi muito bom, saímos daqui abençoados. Quero agradecer a todos os irmãos, em especial Pedro, Isaías, Cosme, Simone. Comenta aí. Obrigado pela dedicação de todos. Eu vou citar esses nomes, mas tenho certeza que foi uma equipe bem maior. Obrigado a vocês, meus irmãos, por tudo. Foi uma bênção, e todos que colaboraram também, que oraram. Ontem nós saímos daqui edificados, para a glória do Senhor. Muito bem, 1 Coríntios, capítulo 8, nós vamos ler todo o capítulo, é pequeno, de 1 a 13. Vou ler na NVI, Nova Versão Internacional. Se você não tiver essa tradução, você pode acompanhar aqui no telão, ou então na sua Bíblia, as diferenças são pequenas. Vamos ler juntos a palavra do Senhor, com reverência, atenção. Assim nos diz a Santa Palavra. 1 Coríntios capítulo 8, versículo de 1 a 13, diz assim: com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Pois, mesmo que haja os chamados deuses, atentem para a letra minúscula aí, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, aspas, nas palavras, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vê todas as coisas, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra, e como a consciência deles é fraca, esta fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois, se alguém tem a consciência fraca vir de vocês, que tem este conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que vocês têm. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto,
se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer o meu irmão tropeçar. Curva sua cabeça, feche teus olhos, vamos orar. Senhor, esta é a tua palavra, tu que és Deus, graça, misericórdia, um Deus que se revela, um Deus que se faz conhecer por meio das sagradas escrituras. Obrigado, Senhor, porque por meio da tua graça, misericórdia, estamos aqui para ouvir a tua palavra, para aprender mais daquilo que tu queres instruir a tua igreja. Possamos estar, Senhor, abertos, instruídos por meio do teu Espírito Santo, para que a tua santa palavra caia em terreno fértil nesta manhã, produza frutos para nossas vidas e para a tua igreja. Assim nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre conhecimento e amor. Você vê que a palavra conhecimento se repete algumas vezes aí na versão NVI, pelo menos 5 vezes nesse texto, né? Conhecimento e amor, e como essas duas palavras, elas não podem ser separadas no contexto da nossa vida cristã. O reformador João Calvino escreveu na sua obra-prima As Institutas da Religião Cristã, dizendo o seguinte: todo indivíduo foi criado para conhecer a Deus e para conhecer a si mesmo. E ele diz mais, que a vida cristã depende desse duplo conhecimento, conhecer o Senhor, conhecer a si mesmo, e que o segundo, conhecer a nós mesmos, é subordinado ao primeiro, conhecer a Deus. Atos capítulo 17, versículo 28, diz assim: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Logo, nós devemos ter essa consciência de que o nosso existir está atrelado a um ser soberano, divino, o qual nós precisamos conhecer. Nós precisamos nos relacionar, nós precisamos ter uma visão clara sobre quem Ele é e, ao mesmo tempo, quem nós somos. E ainda seguindo essa lógica de Calvino, esta é uma verdade muito sólida, mas com duas partes que se entrelaçam, ou seja, para conhecer quem nós somos, nós precisamos conhecer primeiramente a Deus. Por conseguinte, para nós conhecermos ao Senhor, também precisamos saber quem nós somos. Afinal de contas, para que estamos aqui? Qual é o propósito de tudo isso? Nosso texto de hoje, aqui, 1 Coríntios capítulo 8, faz uma conexão com essa verdade de duplo sentido, mas conectados, quando ele vai destacar que os crentes, eles gozam de um privilégio especial de conhecer a Deus. Conhecemos a Deus de uma maneira diferenciada. Olha o que diz o versículo 6, diz assim: para nós, porém, há um único Deus, o Pai de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Então veja que há uma diferença aí. Notem que Paulo faz um alerta para o fato de que nem todos dispõem da mesma base sólida de conhecimento acerca de Deus. Nesse caso aí, meus queridos, conhecimento é poder. E aí eu recorro à célebre frase do sábio Tio Ben, falando para o seu sobrinho Peter Parker, a saber, o Homem-Aranha. Ele diz o seguinte: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Você conhece, né? E a gente faz um paralelo agora das ideias de Calvino, das ideias do apóstolo Paulo e do Tio Ben. A gente pode concluir o seguinte, meus irmãos, que Deus, Ele é a fonte do conhecimento que nós recebemos. E nessa revelação, há o poder de salvar pessoas. E exatamente por isso há uma grande responsabilidade. Assim como neste conhecimento não cabem sentimentos como soberba, arrogância e individualismo. Em síntese, meus irmãos, não é porque nós temos uma visão clara dessa verdade que nós podemos ignorar os efeitos ruins que o nosso comportamento pode causar em pessoas com menos conhecimento, em pessoas fracas na consciência, como bem diz o apóstolo Paulo aqui nesse texto que nós vamos expor nesta manhã. Sim, meus irmãos.
um cristão consciente de quem ele é em Cristo, ele não ignora jamais o mau exemplo que ele, ou bom, que ele pode dar às pessoas, tampouco ele vive alheio ao que os outros possam falar ou pensar de nós. Aquela visão do não estou nem aí porque dizem de mim, só devo satisfações para Deus, não condiz com o testemunho que as Escrituras requerem dos crentes, de nós. E o nosso tema hoje é uma paráfrase da frase do tio Ben, que trouxe um ensino valioso para o Homem-Aranha. Grande conhecimento requer grande responsabilidade com o próximo. Contudo, o nosso ensino hoje, e isso é muito bom a gente frisar e é preciso, ele não se baseia nas histórias em quadrinhos, na fantasia, mas na santa palavra de Deus e na conduta que deve marcar a nossa vida baseado naquilo que nos ensina as Escrituras. Amém? Vamos seguir para contextualizar um pouco aqui, 1 Coríntios capítulo 8, em 1 Coríntios capítulo 8, Paulo segue respondendo em carta questionamentos feitos por irmãos da igreja de Corinto. A gente tem visto isso ao longo de toda a série, 1 Coríntios. Paulo está respondendo questões, elucidando dilemas, dando orientações, e nesse caso especificamente, quando chega aqui no capítulo 8, ele vai apontar para uma situação que precisa ser esclarecida. O que acontecia? Na época, os alimentos que eram vendidos publicamente no mercado, eles podiam estar relacionados aos cultos pagãos, ou a alimentos sacrificados ou consagrados a ídolos. E a dúvida era, seria correto os cristãos se servirem de tais alimentos? Essa dúvida é apresentada para Paulo, porque estava acontecendo isso. E aí Paulo aproveita essa situação para reforçar o princípio contido em uma frase que ele já tinha dito anteriormente aos irmãos de Corinto, lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, parte A. O que ele diz? Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Então ele aproveita essa situação para retomar esse princípio, mas aprofundando ainda um pouco mais. Quanto aos alimentos consagrados, meus irmãos, a falsos deuses pagãos que os crentes estavam consumindo, Paulo orienta que, embora toda a origem da vida é o Senhor, vem de Deus, e que não havia nenhum sentido, qualquer ritual pagão não tinha sentido, não tinha existência, apesar disso, dessa consciência, os cristãos deveriam se abster de certas práticas a fim de evitar o escândalo para um irmão que fosse menos forte na consciência ou fraco na sua caminhada ainda. E escândalo aqui significa, não é causar um espanto, não. Escândalo significa ser pedra de tropeço ou ser um instrumento que pudesse levar o outro a cair. Com isso em mente, vamos agora mergulhar aqui no nosso texto e ver o que nós podemos extrair para a nossa vida cristã. Vamos lá? Vamos juntos? Então, partindo aqui do nosso tema principal, está aí, grande conhecimento requer grande responsabilidade com o próximo. O primeiro passo da nossa jornada em 1 Coríntios é o argumento de que conhecimento sem amor é igual a nada. Olha o que dizem os versículos de 1 a 3 aí, acompanha. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria, mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Acerca do paralelo que existe entre conhecimento e amor, Paulo ainda vai escrever algo profundo demais aos Coríntios. Mais adiante a gente vai chegar lá nesse capítulo. 1 Coríntios capítulo 13, ele diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei.
A gente vai ver esse texto certamente aqui na nossa série mais adiante, detalhadamente, mas por hora eu vou recorrer a ele para ressaltar o fato de que todo conhecimento que nós recebemos de Deus só faz sentido se tiver amor. Se tiver amor. E aí, Paulo, inteligentemente como era, ele aproveita o questionamento que recebe da igreja de Corinto sobre a questão das comidas para ensinar algo muito mais importante do que simplesmente comer ou não comer determinado alimento. Ele aproveita esse momento para falar de um princípio que vale para várias coisas da nossa vida, para vários pontos da nossa vida, se não para a vida toda. É muito interessante a forma como ele começa, olhando para o texto aí, como ele entra no tema, né? O apóstolo, ele reconhece que não há problema no fato de consumir ou não consumir o alimento sacrificado, e que esse conhecimento, ele é de domínio público, pelo menos entre os cristãos mais conscientes. O texto vai apontar para isso, ele sabe que não tem problema. Todavia, havia um perigo iminente entre eles que precisava ser exposto aí pelo apóstolo. Ele diz, qual era o perigo? O risco de deixar esse conhecimento se transformar em orgulho, se transformar em soberba. Meus irmãos, Paulo, ele era um erudito, ele era um intelectual. Certamente, entre os apóstolos, ele era disparado o mais preparado filosoficamente, o mais preparado teologicamente. Então, claro que ele não é alguém que vai dizer que o conhecimento não é importante. Mas as suas palavras vão indicar, olhando para o texto, que o mero saber, pelo conhecimento, ele ensoberbece o homem, enquanto, olha o texto, o amor leva o crente a procurar edificação do próximo. Conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Versículo 1, a parte B, diz assim, né? Então, logo, um conhecimento dissociado do amor ao próximo, ele é vazio. Vazio como o sentido da palavra no hebraico, que significa vaidade. Nada mais é do que isso. Sem amor, toda a sabedoria não faz sentido. E se torna até um fator antissocial, que isola pessoas, afastam pessoas. Muitos que se autodenominaram super inteligentes, super sábios, morreram doentes e solitários. Muitas vezes por causa da arrogância. Quando nós inauguramos o nosso curso de teologia aqui, de bacharelado, na base, nosso objetivo maior, meus irmãos, não foi formar teólogos, foi capacitar crentes a servirem melhor. Foi capacitar irmãos a serem cristãos melhores, embasados nas Escrituras, para melhor servir o próximo, para melhor servir a igreja. Não para bater no peito e dizer, eu sou um teólogo agora diplomado. Não. Contudo, meus irmãos, por mais que nós busquemos conhecimento teológico, nós estamos lidando com uma sabedoria limitada, por mais que nós busquemos. Por quê? Porque a sabedoria do homem, ela é limitada. Nós somos seres finitos em nós mesmos. Porque somente o conhecimento em Cristo nos faz tocar no infinito, nos faz vislumbrar o que é eterno. Em nós mesmos, nós jamais conseguiríamos avançar, porque nós somos imperfeitos, somos uma igreja imperfeita. Por isso Paulo escreve, quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria, versículo 2, né? Ou seja, ao soberbo que não reconhece a sua pequenez diante do Senhor, que não desce ao patamar daqueles que dependem de Deus para obter a verdadeira sabedoria, jamais conhecerão a Deus como convém. A nós, meus irmãos, pecadores, né, ainda que redimidos, não cabe jamais conhecer o Senhor perfeitamente. Nós somos uma igreja imperfeita. Todavia, se ao homem imperfeito não cabe conhecer a Deus perfeitamente, em Cristo nós podemos amá-lo. E aí nesse ponto aqui, meus irmãos, olhando para a beleza desse texto, nós podemos vislumbrar a maior das bênçãos quando nós entendemos e relacionamos conhecimento e amor, quando associamos ao texto. Mas quem ama a Deus,
este é conhecido por Deus. Versículo 3. Em Cristo nós podemos amar ao Senhor. Somente em Cristo. Como convém. A certeza de que Deus nos conhece, meus irmãos, ela está ancorada no amor que nós sentimos por Ele. A certeza de que Deus nos conhece é porque em Cristo nós podemos amá-lo. E aí se confirma esse amor na prática, em atitude, como? Quando usamos o nosso conhecimento para servir ao próximo em amor. É o que o texto está apontando. Servir ao próximo em amor, servir a igreja em amor, não para ter reconhecimento, não para ter aplausos, não para ter holofotes. Servimos a igreja e aos irmãos por amor ao Senhor. E aí, depois de alicerçar esse princípio aqui como fundamental para a vida cristã, Paulo vai retomar o foco do questionamento da igreja de Corinto. Vê que ele pega um tema para falar de algo mais importante do que apenas comer ou não comer determinado alimento. Mas aí agora ele retoma o assunto, o foco do questionamento. Deveriam os crentes comer ou não comer esse alimento consagrado aos ídolos? E aí agora ele vai reforçar um conhecimento que já era de domínio entre os cristãos mais conscientes. Para quem conhece a Deus, ídolos são nada, ou nada são. Olha o que dizem os versículos 4 até o 6, 4 a 6. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Pois, mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Vamos entender? Paulo volta aqui à frase com a qual ele inicia o capítulo, para expor o conhecimento que os crentes mais conscientes já tinham, Um ídolo não passa de mera invenção humana. E por essa razão, eles devem ser considerados como não existentes. Eles não existem, somente na imaginação. Logo, toda a consagração ao que não existe é absurda, não tem nenhum sentido, ela é imaginária. Sendo assim, o cristão que sabe disso, ainda que coma uma comida oferecida a ídolos, não se torna impuro, porque os ídolos não existem, só na imaginação. Esse é o raciocínio com o qual os coríntios estavam justificando aquela prática, e Paulo não descarta que o que eles estão dizendo é verdadeiro, não é falso, pois de fato tem um ensino aqui nessa história correto, não está errado. O problema é o fato de os crentes estarem fazendo mau uso desse ensino. Esse era o problema, ignorando o amor que eles deveriam sentir pelos irmãos que ainda não tinham o mesmo discernimento que eles. Esse é o ponto. De fato, meus irmãos, o ídolo não significa nada, pois o texto diz, só existe um Deus. Só existe um Deus. E aí, sob inspiração do Espírito Santo, Paulo, ele resume com essas palavras para os seus leitores ali, a unicidade do Pai e a do Filho, o qual ele vai destrinchar adiante. Ele diz assim, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem viemos. Sutileza na diferença do texto, Mas veja que ele está distinguindo aqui a relação do Pai e a do Filho com a criação. Sutil diferença, de papéis. O Pai é a origem de tudo, diz o texto, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos. O Filho dá sentido a todas as coisas. Cristo dá sentido à nossa vida. O texto diz, por meio de quem vieram todas as coisas e por quem nós vivemos. E a gente pode fazer uma conexão aqui
ao que Paulo escreve aos Colossenses, e a gente está acostumado a cantar, por isso que você conhece esse texto também. Colossenses 1, 16, 17. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Aleluia. Meus irmãos, conhecer essa verdade é um privilégio da igreja e é motivo suficiente para nós descansarmos em um Deus soberano que está com todas as coisas sob as suas mãos, e nele nós podemos descansar as nossas angústias, podemos descansar as nossas ansiedades. Descansa nele. Nós temos um Senhor que é único e ao mesmo tempo ele é triuno, reinando soberano sobre os céus e sobre a terra. Não há outro Deus, só o nosso Deus. E o nosso Senhor não é como ídolos gerados da imaginação humana, não é gerado de uma fé mística, de uma fábula. Ele é aquele que é a palavra, ele tornou-se carne, ele viveu entre nós, vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo 14. João testemunha ocular da palavra que se fez carne. O nosso Deus não é inventado. Descansemos nessa verdade, meus queridos. Nosso rei não é feito de gesso, não é feito de madeira, não é feito de metal. Ele não é um ídolo que requer de nós sacrifícios, promessas, trabalhos, etc. Ele requer de nós amor. Amor. Quantos sabem disso aqui? Quantos conseguem discernir o Senhor dos ídolos? Grande conhecimento requer grande responsabilidade com o próximo. E aí Paulo segue instruindo a igreja, de Corinto, dizendo que embora seja bom que alguns saibam que há um só Deus, o texto diz isso não é suficiente se uma vez que essa consciência não é usada de forma correta, ou seja, não é suficiente ter essa consciência de que Deus é um, se não há preocupação com aqueles que não têm o mesmo discernimento. Esse é o ponto. O argumento é, para Deus não importa sacrifícios, mas o amor. Versículo 7 e 8 diz assim: contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é fraca, esta fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Olha só, Paulo está dizendo aqui que aqueles que não têm um conhecimento claro da unicidade de Deus, eles vão reagir de um modo diferente, de um modo frágil diante de um ídolo. Ou seja, uma vez que eles consideram a existência de falsos ídolos ainda, porque ainda não têm a consciência forjada, as suas consciências vão ficar confusas se eles comerem esses alimentos que são consagrados a ídolos, ainda que eles não existem. Mas a consciência fica confusa, porque a fé não está maturada. Eles ainda consideram que eles possam existir, que eles possam ter algum poder. E aí Paulo torna a advertir os crentes sobre o dever que os mais conscientes têm com aqueles que menos sabem. É como se ele dissesse assim: olha, aos olhos de Deus, vosso entendimento está correto, ao dizerem que não importa comer carne consagrada a ídolos não tem. Então, está correto esse entendimento. Se vocês forem únicos no mundo, se vocês estiverem sozinhos, todavia vocês não estão sozinhos nesse mundo. Vossos irmãos precisam ser levados em conta. Vocês têm uma responsabilidade sobre eles. Vocês têm um conhecimento que eles ainda não têm. Logo,
a atitude de vocês deve ser medida não pelo conhecimento de vocês, mas pela falta de conhecimento do próximo. Muita gente mede as suas atitudes pelo conhecimento que tem. Porque eu conheço, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Esquece de considerar o que isso vai causar nos outros. O que isso importa para a vida das pessoas. O que acontecia em Corinto aqui era que alguns irmãos, ainda influenciados pela idolatria, vocês sabem como é que era a cidade de Corinto, né? Já falamos aqui ao longo da nossa série. Então, ainda influenciados pela idolatria daquela época, eles olhavam para os crentes mais conscientes, comendo carne sacrificada a ídolos, e achavam que eles estavam fazendo isso como uma oferta sacrificial para aqueles ídolos. Ou seja, eles não tinham conhecimento, eles poderiam ver naquela atitude um estímulo para eles também continuarem crendo que eles obteriam algum favor, alguma vantagem daqueles alimentos que eles estariam comendo de forma sacrificial. Era isso que se ensinava na época. Meus irmãos, sabe aquele crente que ainda não perdeu a superstição que tinha antes? Sabe? Que acredita que passar embaixo de escada vai dar azar? Que comer manga com leite vai morrer? Que não pode deixar o sapato emborcado, senão o parente vai morrer, a padrinha, a mãe, aquelas coisas, né? Sabe? Tem outros que dizem assim, não, eu não acredito nessas coisas, eu não acredito que comer ave no Réveillon, porque tem negócio de ciscar para trás, né? Vai dar azar no meu resto do ano, mas é melhor não comer, por via das dúvidas, né? Eu não acredito, mas eu não como. Meu irmão, pode me chamar para comer um franguinho assado, aquele Chester, vou comer com gosto, pode me chamar. Ai, ai. Havia irmãos ali em Corinto, meus irmãos, que ainda acreditavam que comer alimento sacrificado poderia lhe trazer algum benefício perante os ídolos. Logo, o mau exemplo de quem tinha discernimento, que sabia que isso não tinha sentido nenhum, ou seja, que não acreditavam nessas coisas, poderia ser para eles, o que o texto diz, pedra de tropeço, ou seja, uma ameaça à fé deles. Sim, meus irmãos, o que nós fazemos em público pode repercutir de forma devastadora na vida daqueles que ainda não têm uma consciência maturada na verdade do Evangelho. E aqui vale 2 princípios para serem considerados aqui. Primeiro, olhando para o texto, sacrifícios a falsos deuses são inúteis, já vimos, e servem apenas para canalizar a nossa fé para uma direção errada. Versículo 7 diz, alguns, ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra, e como a consciência deles é fraca, esta fica contaminada. Meus irmãos, superstições, elas servem unicamente para desviar a nossa fé do propósito para o qual ela nos foi dada. Nós desviamos a fé, canalizamos a fé para algo que não tem poder e retiramos a fé que deve estar canalizada naquele que tem todo o poder. Então, se você é supersticioso e é crente, pare de besteira. Porque qual poder que uma escada pode fazer na sua vida? Qual o poder que um sapato, quando você olhar o sapato emborcado, resista, meu, lute, mas não desemborque esse sapato. Sabe o que vai acontecer? Nada. A única coisa é uma bronca da tua mulher porque você não arrumou o sapato. Só isso que pode acontecer. Mas lute contra isso. Porque não faz sentido nenhum. A sua fé tem que ser canalizada para o que é real e não para esse tipo de bobagem. Segunda coisa, Deus não quer sacrifício de nós, Ele quer obediência. E aí, fazendo uma referência a 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Mas olha o que diz o versículo 8 aí, de 1 Coríntios, capítulo 8. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se nós comermos. Vale frisar aqui que essa obediência que o Senhor espera de nós é uma obediência por amor, amor a Ele e amor ao
próximo. Não obedecer por obedecer ou por medo de ser castigado simplesmente. Meus irmãos, existem pessoas que hoje, muitas, que acreditam que ganham pontos no céu porque deixam de comer determinados alimentos. Dão valor excessivo a esse tipo de sacrifício e deixam de lado atitudes que realmente são importantes, diante do Senhor. Você conhece alguém assim? Quando Paulo escreve aqui no versículo 8, não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos, ele está apontando para atitudes que a graça de Deus, olha, entenda bem, para atitudes que a graça de Deus nos permite tomar, mas que não tem qualquer peso espiritual. A gente pode dizer que são situações neutras, ou seja, comuns do dia a dia. Nós temos liberdade para escolher o que comer, o que vestir, por exemplo, desde que não abusemos dessa liberdade. Esse é o ponto aqui que Paulo vai tratar, finalizando o ensino aqui do capítulo 8. Ele vai falar sobre o perigo, de abusarmos da liberdade. Olha o que dizem os versículos finais. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois, se alguém que tenha consciência fraca vir você, que tem esse conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão fraco, porque em Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você, olha só, ouve isso aqui, ó. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne para não fazer meu irmão tropeçar. Vou explicar. Paulo vai explicar. Aqui ele está dando uma explicação com mais clareza sobre o alerta que ele estava fazendo àqueles que não se portavam em comer carne consagrada, porque eles tinham consciência disso, movidos pelo conhecimento que eles tinham, mas também pela soberba, Por quê? Porque eles desconsideravam a influência que eles poderiam ter sobre aqueles que têm uma mente mais fraca ou menos preparada. Então, ele vai explicar com mais clareza o alerta que ele está fazendo aqui. Se eles não entenderam, tipo assim, não entendeu, então eu vou desenhar aqui para você, mais ou menos assim. Ele estava falando com aqueles crentes que se sentiam seguros para tripudiar dos cultos pagãos. Só que eles julgavam isso, que eles estavam agradando a Deus por causa disso. Ou seja, o fato de eles não serem supersticiosos era motivo de orgulho para eles. Eu vou acreditar nessa besteira, eu sou crente, eu acredito em Deus e tal. E aquilo era um motivo de orgulho, como se eles estivessem agradando a Deus por ignorar o fato de eles comerem um alimento que era consagrado a ídolos, que não existe, eles tinham essa consciência. E Deus, olha, eu estou fazendo aqui porque eu creio em Ti, Tu és o único Deus. Só que aí Paulo vai se opor a esse pensamento. O que ele vai dizer? Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Escreve no versículo 8. Contudo, ele faz a advertência. A liberdade dos mais conscientes poderia levar os fracos na fé a comerem o alimento consagrado como quem participa de um culto pagão. Olha o perigo aqui. Dessa forma, o que ele está ensinando? Que o testemunho dos mais fortes poderia levar à ruína dos mais fracos. O mau testemunho, melhor dizendo. E aí, em seguida, ele vai elevar o tom da advertência. Ele vai elevar o tom da advertência, dizendo que levar o irmão a cometer o pecado ou o erro da idolatria é o mesmo que pecar contra Cristo, uma vez que o Senhor morreu para a salvação da igreja e não para a ruína da igreja. Palavras diretas aqui que Paulo está usando, como se ele estivesse dizendo assim, enquanto Cristo morreu para a salvação daqueles irmãos ainda fracos de consciência, aqueles que tinham conhecimento, poucos se importavam em ser pedra de tropeço para eles. Vocês querem ser assim? Quando ele ensina, nas entrelinhas ele está questionando a igreja, exortando a igreja. E o que vale para nós esse ensino, meus irmãos? Pode se perguntar.
vale para nós pensarmos o quanto o nosso testemunho tem servido para edificar ou para arruinar pessoas em sua fé. Será que nós temos sido soberbos, orgulhosos do conhecimento que nós temos acerca da graça, ao ponto de desdenhar daqueles que não têm um discernimento tão apurado? Será que nosso conhecimento nos causa isso? Cristo morreu pela igreja, meus irmãos. Essa igreja é formada por diferentes membros, todos eles falhos, todos eles dependentes do cabeça, que é o Senhor, para conduzi-los. Esse texto aqui de 1 Coríntios capítulo 8 é um alerta para todos que acham que pode agir conforme os seus próprios conceitos do que seja certo e do que é errado, desprezando o que a palavra claramente aqui nos adverte. E aqui eu vou considerar um grifo do pregador, que diz assim: se aquilo que eu como, ou aquilo que eu faço, aquilo que eu visto, aquilo que eu ouço, aquilo que eu bebo, aquilo como eu me porto, os lugares que eu frequento, leva meu irmão a pecar, eu não devo mais fazer isso, para não levar o meu irmão a tropeçar e a não pecar contra Cristo. Eu não pecar contra Cristo, se eu fizer isso. Concluindo, meus irmãos, quero caminhar aqui para concluir frisando o seguinte: embora Paulo esteja se referindo a uma situação específica da igreja de Corinto, claro, esse capítulo 8 da carta é de interesse permanente da igreja em todas as épocas. É o interesse de toda a igreja hoje e da igreja futura, se Cristo não voltar antes. E aí um ponto, tem muitos ensinamentos aqui. Esse capítulo daria uma série de mensagens. Evidentemente a gente fez um recorte. Só para você ter ideia pelo menos 3 páginas do que eu havia compilado e pensado, e eu tirei pelo menos 3 para enxugar e fazer algo conciso, ou seja, foram todas para o arquivo vivo, né? Porque a palavra não vai para o arquivo morto, para o arquivo vivo, estão lá, mas pelo menos umas 3 páginas. É um capítulo que daria para fazer uma série só nele, mas a gente focou em alguns pontos importantes aqui. E aí um ponto que nós poderíamos tratar, por exemplo, en passant, aqui à luz do texto, é sobre jejum, por exemplo, sobre jejum. Ou seja, assim como consumir e se abster de carne consagrada a ídolos não tem qualquer valor espiritual para Deus, seja comer ou não comer, um jejum que é desacompanhado de uma disposição espiritual verdadeira para com o Senhor é inútil. Inútil. Jejuar para obter dividendos com Deus, como quem faz um sacrifício para obter uma remuneração, sem qualquer ímpeto de santificação ou adoração, é apenas passar fome. É só sentir fome. Não é um jejum bíblico. Tem gente que aproveita que está fazendo regime e diz que aproveita e fazer o jejum. Já viu essa história? Fazendo regime, Senhor, então já que eu estou fazendo esse regime mesmo, fazer um jejum? Me poupe, né, meus irmãos? Maluquice tem limite. Meus irmãos, não esqueçamos aqui o alerta que nós estamos vendo aqui. Esse texto ele também se aplica a prazeres eventuais que a graça comum nos possibilita, por exemplo, como lazer, entretenimento, ótimo, muito saudável. Mas, será que lugares, será que situações que para nós parecem normais, inocentes, não podem escandalizar o irmão mais fraco de consciência? Será? Não esqueçam do alerta, não esqueçamos, se com o nosso comportamento descuidado, nós ofendemos a consciência dos mais fracos, comprometemos a fé dos mais fracos, nós pecamos contra Cristo, e isso é algo a se pensar, de uma forma muito séria, meus irmãos. E aí vale aqui outro alerta, cuidado para não sermos hipócritas, abusando da nossa liberdade. Eu lembro de um jovem, fato verídico, eu lembro de um jovem, lá quando eu era pastor de jovens, que ele foi flagrado, ele foi pego em flagrante delito,
E aí ele me disse o seguinte: pastor, eu estava na balada, mas era para evangelizar, pastor. Ele me disse isso. Era forró, na verdade, mas eu usei balada para poder ficar mais compreensível. Porque era um forró balada, né? E nada contra um forró saudável, por isso que eu usei balada. Deixei o forró de lá. Mas ele disse isso. Estava na balada, mas eu estava evangelizando, pastor. É igual aquele irmão que disse que foi para Arraial para evangelizar a Índia seminua do Bumba Meu Boi. Igualzinho. Não, meus irmãos, não. Podemos fazer mau uso da liberdade que o Senhor nos deu. Não tem como. O Senhor nos deu liberdade em Cristo Jesus. Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 22, nós vimos isso há 2 semanas aqui. Diz assim, ó: pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, ele é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre, quando foi chamado, ele é escravo de Cristo. Nós vimos há 2 semanas aqui, está lá a mensagem lá no canal da igreja, você pode rever. Meus irmãos, nós fomos libertos da escravidão do pecado por causa da obra de Cristo na cruz. Agora, livres da morte, nós fomos chamados para sermos escravos do Senhor. E a nossa liberdade em Cristo, meus irmãos, não nos permite ultrapassar o limite do mal que eu posso causar ao meu próximo. Entendeu? Vou até repetir. A nossa liberdade em Cristo não nos permite ultrapassar o limite do mal que eu posso causar ao meu próximo. É nosso dever usar para o bem o poder que nós recebemos do Senhor. Leia-se o conhecimento, leia-se a certeza da salvação para a edificação de outras pessoas. Esse conhecimento é para edificação das pessoas. Conhecimento sem amor, né, não serve de nada, aprendemos aqui. Grande conhecimento requer grande responsabilidade com o próximo. Meus irmãos, essa é a liberdade que as Escrituras nos ensinam essa manhã e que nós devemos pôr em prática até que o Senhor volte, que seja breve. Vamos orar, vamos ficar de pé. Senhor, grande é o Teu nome, grande é a Tua misericórdia e o Teu poder em nossas vidas. Somos privilegiados, ó Deus, porque Tu escolhestes um povo para passar e dar entendimento sobre o que Tu fizestes, ó Deus, por nós. Enviaste o Teu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabemos que todo conhecimento que buscamos ter do Senhor, para que possamos conhecer a nós mesmos, é limitado no homem, porque somos limitados e somos finitos, mas em Cristo Jesus nós podemos tocar o infinito. Senhor, obrigado. Em Cristo Jesus nós podemos te amar como convém, e uma vez te amando como convém, nós somos conhecidos de Ti. Obrigado, Senhor, por tamanha bênção, por tamanha graça. Nos ensina, Senhor, a pôr em prática aquilo que nós aprendemos, a entender que nós temos um conhecimento poderoso em nossas mãos e que não podemos fazer mau uso desse conhecimento. Não podemos achar que o nosso testemunho, que as nossas atitudes, as nossas palavras não possam ser pedra de tropeço para aqueles que ainda não têm maturidade na fé. Pelo contrário, Senhor, nos ensina a ter empatia com aqueles que precisam em nós ver a imagem de Cristo Jesus refletida. Possamos ser imitadores do nosso Senhor, que tinha maneiras muito amorosas de tratar com diferentes tipos de pessoas, com diferentes tipos de maturidade de fé. Assim queremos ser, Senhor, imitadores do nosso Senhor. Nos conduz, Senhor, nesta caminhada, que possamos servir melhor os nossos irmãos e a Tua igreja. Assim nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.